Evangelho de Mateus, capítulo 15. Domingo de manhã nós falamos sobre a história, a experiência de conversão de Saulo, que não recebeu mudança de nome naquele momento. No domingo de manhã nós falamos, Saulo também era Paulo. Saulo, seu nome judeu, Paulo, seu nome romano. Não houve nenhuma mudança de nome, mas Saulo, Paulo, a mesma pessoa teve uma experiência pessoal com Jesus. E o que nós precisamos nesse tempo é essa experiência. Muito mais do que frequentar a igreja, muito mais do que cumprir ritos religiosos, muito mais do que estar comungando de uma mesma crença. Nós necessitamos de um relacionamento com Jesus. Amém? Amém? Precisamos nos relacionar intimamente com Ele, para que possamos contar o que Deus tem feito em nossas vidas, o que Ele tem operado a nosso respeito, o quanto Ele tem feito bem acerca da nossa casa, porque há muitas pessoas que vivem da experiência do outro. O que Jesus fez na vida do outro, o que Jesus operou na vida do outro, como Jesus moveu o sobrenatural na vida do outro. E no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 13, fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes e mostra o momento em que Jesus realiza milagres e os discípulos contemplam e participam de uma forma indireta ali. E uma multidão é alimentada de forma farta, até sobrar pães, chegando ao número de 12 cestos cheios. Verso 13 diz que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões que Jesus estava indo naquela direção, vieram das cidades, seguindo por terra, e quando Jesus desembarcou, uma grande multidão estava aguardando. Jesus se compadece dela, e Jesus cura os enfermos. A experiência que os discípulos têm de acompanhar Jesus, primeiramente no verso 14, é ver com os próprios olhos Jesus curando pessoas, Jesus levantando paralíticos, Jesus curando cegos de nascença, Jesus retirando lepra, que era algo incurável da vida de homens e de pessoas que iam de encontro a Ele. Os discípulos veem isso, testificam isso com os próprios olhos, vê Jesus se compadecendo e curando aqueles que estavam enfermos. E a hora foi se passando, e já foi ficando tarde, e os discípulos começaram a se preocupar por causa da distância que estavam da cidade. E no verso 15 diz que os discípulos vieram até Jesus e disseram: o lugar é deserto, e a hora já é adiantada, e deram um conselho a Jesus: manda essa multidão embora, para que eles possam indo pelas aldeias para comprar algo para comer. Jesus, porém, no verso 16, replica a eles na orientação que estava dando, e disse: eles não precisam se retirar, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus chama os discípulos agora para um envolvimento maior no ministério. Jesus chama os discípulos agora para que esses discípulos possam participar de um milagre. Não apenas ver um milagre, não apenas testificar um milagre, não apenas ser alguém que estava contemplando algo que Jesus fazia, mas agora Jesus chama esses homens para participar de algo sobrenatural. Há momentos na minha e na sua vida que nós também somos desafiados por Jesus, por Deus, a nos envolvermos com o reino para que algo sobrenatural se manifeste na terra. E nós não viemos a passar na terra e sejamos apenas pessoas que testificam milagres. Pessoas que olham e vê alguém que estava à beira da morte, desenganado pelos médicos, agora como que ressurgindo da vida.
Alguém que estava falido na questão econômica, agora tendo a sua vida financeira restaurada. Alguém que estava com o casamento quebrado, agora tendo restauração. Jesus não quer apenas que nós contemplemos isso, Jesus quer que nós façamos parte desses movimentos espirituais. Amém? Deus não quer apenas que eu e você sejamos assistentes, observadores disso. Deus quer que nós nos envolvamos de maneira que nos tornemos participantes, operadores de milagres também. Jesus diz: vocês vão dar para eles de comer. Mas eles, diante da situação, diante da problemática, diz no verso 17, que eles olharam e disseram: olha, nós não temos dinheiro suficiente. Aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus então no verso 18 diz: me tragam, me entreguem. E dizem que quando oferecem isso a Jesus, Jesus ordena à multidão que se assente e toma os 5 pães e os 2 peixes, no verso 19, e diz que Jesus ergue os olhos aos céus e os abençoa. Nós precisamos entender que para que milagres aconteçam na terra, nós precisamos imitar a Jesus nas suas práticas. Saber que existem coisas que nós não podemos fazer, mas o Pai pode fazer, e nós podemos pedir ao Pai que o Pai faça, nos usando como instrumento. E diz que Jesus ergue os olhos, abençoa, e depois começa a partir e dar aos discípulos, e os discípulos começam a servir as multidões. E no verso 20 diz que todos estavam fartos de pedaços, que sobrejaram, ainda recolheram 12 cestos. E diz que a quantidade de homens era cerca de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Até aqui o envolvimento dos discípulos é parcial. Talvez o meu e o seu envolvimento na obra de Deus esteja sendo limitado a pegar o que Jesus multiplicou e levar a alguém, pegar o que Jesus abençoou e levar a alguém, pegar o que Jesus fez e transmitir a alguém, fazer chegar a alguém, como se isso já fosse tudo que nós pudéssemos fazer. Na verdade, nós podemos fazer mais do que aquilo que estamos fazendo. E Deus deseja e Deus nos capacita a fazer mais do que aquilo que nós estamos fazendo. Nós chegamos observando o que Deus estava fazendo na vida do outro. Depois Deus nos chama a envolver-nos na obra, para participarmos da obra de maneira que possamos abençoar outras pessoas que estão à nossa volta. A Jesus tem mais que isso para nós. E continuando lendo o texto do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, o verso 22, Jesus força os discípulos a enfrentar um mar que estava desfavorável, o vento não estava soprando a favor, a distância no horizonte, as nuvens estavam se formando, já sabiam que uma tempestade viria e não era o momento próprio de fazer aquela travessia. E por certo houve algum questionamento, houve alguma negativa, mas Jesus diz a palavra que compeliu os discípulos para passar para outra margem. Jesus desafia os discípulos a enfrentar o medo, e Jesus fica sozinho no monte, orando, no final da tarde. No verso 24 diz que o barco já estava longe, muitos estádios da terra, e os ventos eram contrários, e as ondas batiam contra o barco. E é aqueles momentos na vida em que nós achamos que Jesus nos deixou. É aquele momento na vida em que nós obedecemos a Jesus e parece que obedecer a Jesus não nos traz muita vantagem. Obedecer a Jesus não nos coloca numa bolha de proteção. Obedecer a Jesus muitas das vezes é contraditório, porque eu obedeço com a intenção de receber a bênção, e muitas das vezes o que vem na obediência é uma adversidade. E nós não entendemos muitas das vezes que a adversidade é um instrumento que Deus usa, uma situação que Deus permite nos passar, para que a nossa fé seja fortalecida e para que nós possamos ter uma experiência mais profunda com Ele.
Às vezes, diante da adversidade, nós logo reclamamos, nós logo remamos ao contrário, nós mudamos de direção. Mas o texto diz que eles estavam ali, firmes, remando contra a maré, sofrendo o açoite das ondas contra o barco. E quando era já por volta de 3 a 6 horas da manhã, na quarta vigília, a última vigília da noite, quando as forças já estavam quase se esgotando, quando os homens já estavam esmorecendo de exaustos, cansados, os discípulos contemplam à distância alguém andando por sobre as águas, no verso 26. E eles ficam assustados, aterrados e exclamam logo que é um fantasma, que as coisas estavam ficando piores ainda, e tomados de medo começaram a gritar. Tente imaginar essa cena. Jesus imediatamente no verso 27, de longe, posso pensar e imaginar ele gritando: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro, diante da sua característica impulsiva, ele diz: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E Jesus então disse a Pedro: "Vem." E Pedro desce do barco e anda sobre as ondas, ou sobre as águas, e foi ter com Jesus. Perceba que é gradual. Primeiro Jesus manifesta um milagre, e as pessoas veem esse milagre. Depois Jesus manifesta um outro milagre e convida os discípulos para participar do milagre. Agora Jesus está realizando um milagre, andando por sobre as ondas, e Pedro desafia Jesus, e Jesus fala: "Vem também andar sobre as ondas." E Pedro não esmurece inicialmente na sua fé, e resolve descer do barco, e quando ele desce do barco, ele também experimenta andar sobre as águas como Jesus estava andando. Pedro experimenta algo que aqueles que estavam no barco, gritando com medo, não experimentaram. Pedro agora tem uma relação com Cristo de fé mais próxima, mais profunda, até que ele repara a força do vento e começa a afundar, a submergir, verso 30, e logo se grita: "Senhor, me salve." E diz o verso 31 que prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Muitas das vezes nós ficamos no barco, reconhecendo tudo, e nós não temos coragem de andar por sobre as ondas. Muitas das vezes nós ficamos no barco, sofrendo as consequências das ondas e dos ventos, e quando vemos Jesus, não temos a ousadia que Pedro teve de ir de encontro a Jesus, pedir a Jesus para experimentar algo sobrenatural em meio à adversidade. Capítulo 3 do livro de Atos. Jesus já tinha completado a sua obra, Jesus já tinha sido entregue à mão das autoridades, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido aos seus discípulos. A igreja primitiva já estava manifesta, reunida, e eu venho falar de novo do que eu falei domingo pela manhã. Pedro e João, no capítulo 3, subiam ao templo, capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, para a hora nona, a hora da oração, às 15 horas, às 3 horas da tarde. E sempre era levado a essa hora um homem coxo de nascença, alguém que nunca tinha andado,
E ele era colocado à porta do templo, chamada Formosa, a principal, onde os homens entravam, e ali ele ficava pedindo esmola aos que entravam. Mas Pedro e João, neste dia, eles observam aquele homem, coisa que antes passava desapercebido. Diz que ao entrar no templo, ele viu que aquele homem implorava e esperava receber esmola. Pedro olha de forma fixa aquele homem juntamente com João e disse: olha para nós. E aquele homem olhou esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E diz o verso 7, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto pôs-se em pé, passando a andar, entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós temos duas opções: ou nós somos assistentes, observadores, ou nós somos testemunhas de coisas que Deus faz na terra, ou nós nos tornamos participantes direto dessas coisas na terra. Conseguem me entender hoje? Conseguem, irmãos? O que eu quero que os irmãos entendam hoje, os irmãos podem ser, eu posso ser assistente, contemplador, eu posso ser testemunha de coisas que Deus está fazendo na terra, ou eu posso me envolver no reino e com Deus de maneira tal, que eu começo a experimentar coisas sobrenaturais na minha vida, e eu começo a ser instrumento de Deus para que o sobrenatural se manifeste na vida de outras pessoas. Pedro estava quando Jesus curou os enfermos. Pedro viu Jesus curar enfermos. Depois Pedro estava quando Jesus multiplicou pães. E Pedro pegava os pães que Jesus multiplicava e levava até a multidão. Depois Pedro vivenciou uma experiência sobrenatural, saindo do barco e andando sobre as ondas. Muitas pessoas pegam esse texto e focam quando Pedro perde a fé. Muitas pessoas pegam esse texto e focam quando Pedro olha a força do vento e começa a afundar e pede socorro. Eu não queria que você focasse nessa parte do texto essa noite, mas eu queria que você focasse na parte em que Pedro toma coragem e pisa fora do barco e anda por sobre as ondas como Jesus estava andando. Pedro vivendo o sobrenatural. Coisa que era possível a qualquer um que estava dentro do barco, mas muitos por falta de fé não saíram. A coisa é sobrenatural que está à minha e à sua alcance, ao meu e ao seu alcance, a minha e a sua disposição de experimentar, mas muitas das vezes a força do vento, o tamanho da onda, nos faz agarrar no barco e esperar Jesus vir até nós. Muitas das vezes, por falta de fé, nós conseguimos até contemplar o milagre na vida do outro, a experiência pessoal que o outro está tendo com Jesus. E às vezes, por nós não termos essa coragem de pisar fora do barco, quando alguém está afundando, a gente aponta a falta de fé dele ou dela. Muitas das vezes, por nós não termos a fé que o outro tem, a experiência que o outro está tendo, basta aquele outro escorregar um pouquinho, basta aquele outro falhar um pouquinho, que todo mundo aponta o erro dele, aponta a falha dele, aponta a falha dela, mas a gente não teve coragem de sair do barco como ele teve. A gente não experimentou o que ele experimentou, mesmo que por algum tempo. Eu volto a falar daquilo que eu falei no domingo pela manhã. Não a religião, mas a religiosidade nos engessa. A religiosidade muitas das vezes nos faz assistentes de milagres. Assistentes não ajudadores, mas contempladores de milagres. Domingo tive
pregando na primeira igreja batista de Santíssimo. Irmão Átila foi comigo. Pelo menos 2 testemunhos de milagre vimos lá sendo contados. 2 pessoas subindo ao altar e contando milagres que Deus tinha operado. E a igreja glorificando a Deus por ver o milagre acontecendo na vida de alguém. Mas até que ponto a gente pode bater no peito e dizer assim: eu também sou prova de um milagre. Eu também tenho uma experiência pessoal com Cristo. Eu também tenho uma experiência sobrenatural para contar que Deus fez na minha vida. Se eu deixasse esse microfone aqui em cima, num pedestal, e dissesse assim: olha, quem pode vir aqui contar um testemunho, algo especial que Deus fez na sua vida, algo sobrenatural que Deus fez na sua vida? Quantos poderiam vir aqui essa noite? Ou a gente iria contar a história dos outros? Ou a gente iria contar histórias que estão na Bíblia? Ah, Jesus uma vez curou um cego. Ah, Jesus uma vez curou um paralítico. Ah, Jesus uma vez curou os leprosos. Ah, Jesus deu vida a Lázaro depois de 4 dias. Ah, Jesus uma vez nós oramos como igreja e Deus fez isso, e Deus fez aquilo na vida do irmão e da irmã. E na sua vida, o que Deus fez? E qual tem sido o seu envolvimento no reino, para que Deus use você para ser canal de bênção e ser manifestação de milagre na vida de outras pessoas? Pedro viu Jesus curar enfermos. Depois Pedro participou quando Jesus fala: vocês vão dar de comer. Jesus abençoou o pão e o peixe e foi entregando na mão dos discípulos. Os discípulos foram levando até o povo. Pedro participou de forma indireta daquele milagre da multiplicação. Depois Pedro deu um passo mais largo, quando Jesus vem andando por sobre as ondas naquele mar bravio. E Pedro disse: se és tu, Senhor, manda ter contigo. E Jesus fala: vem. E Pedro faz o quê? Vai. E Pedro viveu um tempo de experiência sobrenatural, pessoal, exclusiva com Jesus. A gente muitas das vezes se pega muito na parte ruim da história. Ele olhou o vento, de que adiantou sair que depois ele afundou? De que adiantou sair se depois ele ficou olhando para o vento e teve que pedir socorro? E às vezes a gente julga quem está se projetando numa experiência pessoal, quando nós poderíamos estar experimentando também esse relacionamento pessoal mais íntimo, mais profundo com o Mestre. Para nós podermos fazer milagres aqui, como Pedro fez: levanta em nome de Jesus o Nazareno e anda. Nós precisamos antes ter uma experiência pessoal com Ele. Para termos uma experiência pessoal com Ele, precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele, de maneira que compartilhemos a nossa fé, a experiência dele conosco e a nossa experiência com nossos irmãos, diante daquilo que a gente depositou fé, que já tinha visto Ele fazer e operar, escrito e testificado pelos seus discípulos na Bíblia. Que tipo de cristão eu quero ser nesse tempo final da terra? Eu quero ser um assistente de culto. O assistente de culto, ele define o que ele quer ouvir, ele define o que ele quer escutar, ele define o que vai ser oferecido. Então, se você quer ser assistente, aqui não é o seu lugar. Que você não vai poder escolher o que você vai ouvir, o que você vai cantar, o que você vai receber. Quem define é Ele. E nós somos só instrumentos para dizer. Se você pensa que eu vou falar o que você quer, esteja enganado. Saia daqui enganado. Ou se declare, reconheça enganado. Que eu não vou falar nunca o que você quer ouvir. Eu vou falar o que Deus quer que você ouça. Se você gosta ou não, o problema é seu. Eu vou tentar fazer você viver esses estágios de experiência. Acreditar no que a Bíblia diz. Vivenciar experiências enquanto comunidade cristã, participando do mover de Deus no meio da igreja.
vivendo experiências pessoais e sendo um instrumento de Deus para milagre na vida de alguém. É o estágio completo, desde a fé na palavra até você ser instrumento de Deus para operar milagre na vida de alguém. Não é você estar na igreja só porque você quer um milagre. Não é você estar na igreja só porque você precisa de uma bênção. Não é você estar na igreja só porque você quer que Deus acalme a tua tempestade. Não é você estar na igreja só porque você quer levantar ou quer ser abençoado de alguma forma. Quer que um milagre se manifeste na tua vida? Não, você tem que estar na igreja consciente de que Deus pode, através de você, fazer todos esses estágios, até você se tornar, na mão dele, um instrumento propagador de milagre, porque foi isso que Jesus nos deixou para fazer, dar continuidade ao ministério dele. Jesus mente, irmãos? Jesus mente, irmãos? E a palavra diz que nós iríamos fazer obras maiores que a que ele fez. Ele não mente. E ele diz que nós seríamos empoderados pelo Espírito Santo para fazer obras maiores do que a que ele fez. Jesus curou, Jesus envolveu os seus discípulos na multiplicação de pães para que eles pudessem participar de forma indireta de um milagre. Depois Jesus deixa algo acontecer para que Pedro pudesse manifestar-se em meio a um milagre, numa experiência com Cristo, como Paulo teve, Saulo teve ali no caminho de Damasco. Por que Saulo é diferente? Porque Saulo teve com Cristo uma experiência. Por que Pedro é diferente? Porque Pedro teve com Cristo uma experiência. Teve muitos discípulos, não eram só 12. Você vê que é o momento quando Jesus começa a enviar, ele envia 70. Depois esse número vai para 120. Depois chega a 400. A gente tem hoje milhões e milhões espalhados na face da terra. Mas desses, quantos se tornaram verdadeiramente discípulos de Cristo? Discípulos de Cristo que eu digo de confiar na verdade da palavra, crer que aquilo que está escrito é verdade, a ponto de se tornar na mão de Deus um instrumento de milagre na vida do outro. Eu não peço a você que apenas creia no que a Bíblia está escrito, que Jesus foi um servo de Deus, um filho de Deus enviado, o Messias, que operou milagres nessa terra. Não é só isso que eu peço que você creia. Eu peço que você creia que Jesus, enviado à terra, nos chamou para ser seguidores dele, discípulos dele, para ajudá-los na obra que ele tinha por fazer nessa terra. E naquela época alguns se juntaram para fazer, e foram realmente cooperadores indiretos de milagres. Mas Jesus não quer apenas que a gente seja cooperadores indiretos de milagres. Jesus quer que a gente dê um passo de fé maior e tenhamos uma experiência mais profunda e direta e pessoal com Ele, um sobrenatural, eu e Deus sozinho, para que depois eu possa dar um passo e Deus me usar para curar o enfermo, e Deus me usar para restaurar algo que está quebrado, e Deus me curar para dar vida a algo que está morto. Não é ser só um assistente, não é ser só um tocador, não é ser só uma pessoa que projeta a mídia, ou alguém que trabalha no som, ou alguém que usa o microfone para trazer uma palavra. Mas ser alguém que tem um envolvimento com o reino, tem um envolvimento com Deus tão profundo, tão íntimo, que pode viver todos esses estágios. Ver, se envolver diretamente, ter uma experiência pessoal e agora ser um instrumento manifesto da glória e do poder de Deus na vida do outro. É eu com ele. Olha para mim, Pedro disse. Olha para nós, Pedro e João. Não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Os religiosos estavam lá dentro.
E quando eles olham e veem aquele homem entrar, saltando e louvando a Deus, reconheceram que ele estava sentado. E diz que, verso 10, se encheram de admiração e assombro. Religiosos, muitas das vezes, serão surpreendidos em situações que irão acontecer na terra. Ficarão admirados e assombrados por coisas que foram feitas por quem? Por pessoas que tiveram, vamos fazer o processo inverso. Pedro e João tiveram uma relação íntima com Jesus, um relacionamento muito próximo com Jesus, participaram de forma indireta no milagre, viram milagres, mas não ficaram apenas como assistentes, eles foram também operadores de milagres. Hoje a gente coloca isso de forma religiosa num lenço. Hoje a gente coloca isso de forma religiosa numa flor que recebe de um lugar. Hoje a gente coloca isso de forma religiosa em uma pessoa. Pedro não fez esse milagre aqui de levantar o coxo dizendo: no meu nome, no nome do meu amigo João, levanta e anda. Foi assim? Não. No nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E muitas das vezes nós colocamos a nossa fé não em Jesus. E muitas das vezes nós não operamos milagres porque nós queremos colocar este poder como se estivesse em nós. Nós somos apenas um cano vazio, que se tiver vazio de fato, flui alguma coisa do céu. Mas se tiver ocupado, obstruído, não tem como sair nada, porque nós mesmos bloqueamos que Deus nos use para sair alguma coisa do céu para a terra. É esvaziar-se para que Ele nos encha. É não sermos apenas assistentes, mas sermos cooperadores do reino. É sermos agentes ativos na obra. E é isso que eu convido você a fazer nessa noite. Assumir com Deus esse compromisso. Não apenas de crer na palavra, não apenas de ser cooperador indireto de coisas que acontecem no reino, mas de buscar uma experiência pessoal com Cristo, de maneira que Ele me capacite com o Espírito Santo, para que eu possa operar milagre na vida de outras pessoas. Da mesma forma que um dia eu estava morto em delitos e pecados, e Cristo me redimiu, me salvou e me revivificou, me deu vida novamente, eu agora vou ser instrumento de vida na vida de outras pessoas que estão mortas, que estão entregues nas mãos de Satanás. Um dia eu estava preso, Jesus me libertou. Para Jesus me libertar, Ele usou pessoas. Um dia eu estava faminto e eu fui saciado, e agora eu estou fortalecido, eu estou alimentado. Agora eu vou ter uma experiência profunda, íntima com Cristo, para que agora eu seja um instrumento dele de operação de milagre, para que o nome dele seja exaltado e engrandecido. Não convido você a ser um assistente de culto, não convido você a ser membro de uma igreja, convido você a ter uma experiência mais real e profunda com Jesus. Não convido você apenas a acreditar na palavra, mas convido a você a permitir que essa palavra te transforme, de maneira que você seja similar a Cristo, uma pessoa que veio e está na terra para fazer a vontade do Pai, e o nome do Pai ser glorificado através da tua vida. Queria que no momento você pudesse fechar os seus olhos e pensar sobre isso. Que tipo de pessoa eu sou? Até que ponto eu sou uma pessoa relacionada, íntima com Deus, ou estou apenas acompanhando um bando de pessoas que se dizem relacionando-se com Deus? Até que ponto eu sou um crente de verdade, ou eu sou apenas mais um religioso da época?
Basta você avaliar as tuas ações, basta você avaliar as tuas atitudes diante das pessoas que estão à sua volta. Como Jesus agiria em algumas situações que nós estamos vivendo no mundo hoje em dia. Como Jesus receberia algumas pessoas que nós muitas das vezes rechaçamos, rejeitamos. A mulher pecadora, quando entrou naquele jantar e as pessoas queriam jogá-la para fora, Jesus falou que onde fosse pregado o evangelho, faria menção à atitude daquela mulher. Os pecadores que os religiosos expurgavam das sinagogas, mandavam embora, Jesus ia para a casa deles comer. Que tipo de cristão tem sido nós? Expurgadores de pecadores? Ou estamos os atraindo para que em Cristo eles sejam transformados no amor de Deus? De que forma nós temos expressado Deus para pessoas? Foi o que nós pregamos domingo de manhã. Que tipo de Deus nós temos mostrado para as pessoas? Eu não sei se dá para cantar essa canção, mas eu queria que nós cantássemos a canção Raridade, de Anderson Freire. E agora aqui, não sei nem como começa ela. Mas tem uma parte que diz: você é espelho, a imagem de Deus. Eu queria que cantasse essa canção e você vai ficar sentado, você vai ficar sentada. Primeira vez nós vamos cantar a canção e você em casa também vai estar ligado também nesse momento. E eu queria que você pudesse se permitir transformar, se necessário for. Talvez você já tenha se acostumado a essa vivência de ir e vir, de ouvir mensagem e assistir culto. E não tem deixado mais que este culto que é prestado a Deus, e esta palavra que é revelada pelo Espírito Santo a nós, faça o propósito para o qual ela foi enviada. Como a chuva desce com um propósito e não sobe sem antes cumprir o propósito para o qual foi enviada, assim é a palavra, ela não volta vazia, antes faz o que lhe é apraz, ou o que lhe tem por objetivo. Deus te colocou essa noite aqui porque tem um objetivo com a tua vida. E Deus não quer você sendo apenas um religioso ou um seguidor à distância dele. Um discípulo que contempla milagres e atesta de fato o poder de Deus manifesto na vida de Jesus. Deus não quer você aqui apenas como alguém que vê coisas e ouve coisas e sabe de coisas que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Deus quer você mais envolvido, mais íntimo dele. Deus quer que você saia do barco quando as pessoas estão apavoradas, e você vai ser um exemplo para elas de prova de fé. Mesmo que a sua fé seja pequena e no meio do caminho você comece a afundar, mesmo que as pessoas venham a te julgar no decorrer da tua caminhada e na tua busca de intimidade com Deus, não se permita bloquear por causa das pessoas. Mesmo que você comece a caminhar e no meio do caminho a tua fé oscile, peça socorro, que o mestre vai estar prontamente disposto a te erguer sem julgamento. A exortação é para o teu bem. Se você tivesse fé, um pouquinho mais de fé, se a tua fé fosse perseverante, você não teria afundado. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Você pode cantar essa canção. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeus. Se você não cantar, eu canto. Aí estrago tudo. Alma é o bem
viu que vocês sabem que eu não sei cantar? O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Deixou de fazer, não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. É uma relação íntima, é você e Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Você é precioso. o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem. Deixa essa canção entrar no teu coração. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. As pessoas podem não ver mais, as pessoas podem não reconhecer, mas isso não muda. Deus escolheu você e ponto final. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Cante. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante. É bastante Deus reconhecer seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ó, você pode até desistir, mas Ele não vai desistir. Pra te levantar, se o mundo te Você pode ter caído, fizer você pode ter caída, de maneira que você desistiu de levantar. Mas a canção diz: se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar quando o mundo te fizer cair. Sempre existirá uma mão estendida para te levantar, mas existirá muitas mãos, muitos dedos apontando a tua falta de fé ou a tua queda. Pedro teve uma mão prontamente para o erguer, mas por certo dentro daquele barco tinha muita gente olhando para Pedro, viu? Tentou e não conseguiu. Fé pequena demais. E às vezes a gente dá mais importância às pessoas que estão no barco do que aquela que estende as mãos e nos coloca de pé para continuar a caminhada por sobre as ondas até chegar ao barco novamente. Jesus está aqui para te levantar. Jesus está aqui para te fazer consciente do poder que existe sobre a tua vida. Deus não quer apenas que você seja um contemplador de milagres. Deus não quer que você seja apenas um co-participante ou um participante indireto na obra. Deus quer que você tenha com Ele uma experiência muito íntima,
Por isso que o véu do templo foi rasgado quando Jesus na cruz se ofereceu. Para que a religiosidade, aquela questão de ter que ter alguém que me represente, com Jesus crucificado e ressurreto, não precisa mais. Você pode adentrar a sala do trono, falar diretamente com Deus. É a intimidade, é a conversa cara a cara. Sentar no colo do Pai e ser afagado por Ele. Receber a bênção de Deus com a mão dele tocando a nós. Deus quer que através dessa relação íntima, o seu poder seja tão grande em nós, que nós possamos nos tornar operadores de milagres como Jesus o foi. Deus falou com você essa noite e você quer assumir um compromisso com Ele em fidelidade. Eu peço que a igreja toda feche os olhos e apenas aquelas pessoas que querem assumir esse compromisso fiquem de pé, por gentileza. Apenas aquelas pessoas que querem assumir com Deus um compromisso. Eu não vou convidar você para vir à frente aqui não. Eu quero ver você em pé onde você está. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você quer assumir um compromisso com Deus, eu quero ser um operador de milagres. Eu quero que Ele me restitua. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero que Ele me restitua aquela posição que eu tinha. Fica de pé, em nome de Jesus. O mundo te derrubou e Deus quer te levantar. Você já viu Deus fazer obra em muitas vidas, mas você vai falar assim hoje: Deus, eu quero que tu faça uma obra na minha vida. Senhor, eu já te conheço, eu conheço a tua palavra, eu tenho fé que o que está escrito ali é verdade. Senhor, eu já envolvi-me no teu reino e fui co-participante, mas agora eu quero buscar, Deus, uma intimidade maior contigo, uma intimidade maior com a tua pessoa, de maneira que o teu Espírito transborde em mim, de maneira tal, sobremaneira, que eu tenha poder na palavra. Levanta e anda, como teu filho teve no passado. Eu quero ser empoderado para realizar milagre. Mas para que este milagre aconteça na vida do outro, eu preciso que tu realize um milagre na minha vida essa noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Você que está em casa também deseja fazer este compromisso. Feche seus olhos, nós vamos estar orando. Entregue tua vida completamente ao Senhor. Entenda que Ele pode fazer nova todas as coisas. Entenda que Ele, quando perdoa, lança no mar do esquecimento os nossos pecados e diz que deles não se lembrará mais. Em Cristo somos novas criaturas, as coisas velhas passam e tudo se fez novo. Talvez as coisas do mundo ofuscaram o brilho de Deus na tua vida. Talvez a prática da religiosidade impediu você de ser autêntico, autêntica diante de Deus. E nessa noite você quer romper esse paradigma, transcender esses dogmas humanos e quer ser uma igreja de verdade e quer ser um discípulo genuíno de Cristo, para que da sua vida muitos frutos surjam e o Pai seja glorificado e você seja reconhecido verdadeiramente discípulo de Cristo, Filho de Deus. Senhor, nós cremos que a tua palavra por si só tem poder e o teu Espírito é aquele que revela e ministra em nossos corações esta palavra para o qual ela foi enviada. E tu não nos quer, Deus, apenas frequentando templos. Tu não nos quer apenas membros de igreja. Tu não nos quer apenas religiosos declarando-nos melhores que os outros, coisas que nós não somos. Porque a tua palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A todos quantos te recebem é dado o direito de ser chamado filho de Deus.
E esse grau de filho não é um maior que o outro. É todos dentro de um grau de igualdade. Filhos de Deus. Todos sentados à mesa. Todos recebendo anel, roupa nova, sandália nos pés e recebendo festa quando volta a comunhão contigo. Te louvo por cada vida, Deus, que está na tua casa essa noite e de forma voluntária se colocou de pé, assumindo um compromisso de ter uma intimidade maior contigo. Que vão transcender, Deus, no relacionamento, vão aprofundar mais, Deus, na relação contigo. Porque é relacionando mais contigo, mais profundamente contigo, que nós vamos ter um relacionamento mais profundo com os nossos irmãos. Que nós vamos ter um amor maior pelas pessoas que estão à nossa volta. Porque como nós podemos amar as pessoas que estão à nossa volta, que nós vemos, se nós não temos um amor profundo a Ti, se nós não conseguimos expressar esse amor que nós temos a Ti, como nós vamos expressar este amor às pessoas? Dizemos que amamos a Ti, e a prova deste amor será manifesta nas ações que nós vamos dirigir àqueles que à nossa volta estão. Coloca mais amor em nosso coração. Que nós possamos olhar, Deus, para aquele irmão e para aquela irmã que muitas das vezes tentou uma experiência mais profunda, mas naufragou, com um olhar de misericórdia, não de julgamento. Talvez ele tentou, ela tentou algo que nós não tivemos coragem de tentar. Talvez ele e ela buscou uma intimidade que nós não tivemos coragem de buscar. E muitas das vezes nós julgamos a queda, e nós não julgamos a iniciativa, a tentativa de experimentar o sobrenatural de Deus. Toma teus filhos e tuas filhas aqui, Deus. Coloca na mente deles, na mente delas, Deus, aquilo que Tu tem colocado na minha mente, Deus, e que Tu possa com Teu Espírito me ajudar a explicar, a passar, Deus, aquilo que Tu quer para esta igreja, aquilo que Tu quer para essas pessoas. Que nós possamos ter a mente de Cristo, uma mente que tem compaixão, se compadece, uma mente que transcende a religião, uma mente que ama o pecador, não o pecado, mas o pecador é amado, o pecador é acolhido. Que nós possamos, Deus, viver uma experiência mais íntima contigo, para que assim possamos passar a fase adiante e sermos capacitados a gerar milagres, a sermos agentes de milagres, não apenas sermos alvos do Teu milagre ou necessitados do Teu milagre ou pedirmos os Teus milagres na nossa vida, mas que possamos ser agentes, operantes do Teu milagre na vida do nosso irmão, que possamos profetizar sobre a vida do outro, portas abertas, pernas firmes, firmadas no caminho, vida, alegria e paz, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.